A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, amados irmãos? Que o Shalom de Deus seja agora inundando os nossos corações, pois vamos meditar na preciosa, viva e eficaz a palavra de Deus que sara nossas almas. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor diz: "Vinde a mim, vocês que estão cansados e afadigados." Como são raros os que estão cansados deste mundo de pecado. Parece que a grande maioria está se divertindo naquilo que vai ser a sua ruína e destruição. Assim como o anjo precisou pegar Ló pela mão e retirar de Sodoma e Gomorra, parece que a inclinação do homem desde a queda está para pecar, pois a punição não vem imediatamente. E o prazer ilusório do pecado parece ser algo vantajoso, mas o que a pessoa não entende é que o salário do pecado é a morte. Ninguém poderá ser liberto se primeiro não receber o milagre do querer, o novo querer. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O milagre de estar cansado e querer agora uma nova vida, um novo nascimento. Que coração precioso e raro. No meio de uma geração corrompida, Deus achou a Noé. Quando diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, que dos ídolos aquele povo estava se convertendo ao Deus vivo, mostra que o coração deles, por algum tempo, estava enroscado em ídolos. Ali estavam os seus afetos. Ali estava limitada a sua vida e cegada pelo inimigo. Ali que estava a legalidade. Ninguém pode parar de pecar tentando mudar o seu comportamento e suas atitudes primeiro. Não é assim que funciona. A religião dos homens diz que você quer parar, basta parar. Você quer mudar, então mude, como se fosse algo humano. Mas a nossa luta é contra carne e sangue? Não. A nossa luta é contra demônios. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Então a pressão espiritual ela é maior que a resistência da carne. O homem está no cativeiro. O homem está cegado pelo príncipe da potestade do ar. O mundo jaz no maligno. Agora, não é decidindo mudar o comportamento que nós vamos mudar. Isso é um grande engano da religião. A religião, embora pareça ser sábia, ela é o braço de Satanás, a religião dos homens. O conselho dos ímpios se precipita. Quando eu digo para uma pessoa que o que ela precisa é ir para a imediata obediência, eu estou dizendo o contrário de João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia diz: eu sou o Senhor que te santifica. Portanto, não se começa na atitude, no comportamento, nem mesmo na renúncia. Começa na decisão de se entregar ao divino médico. Se a alma está doente, humildade é reconhecer isto. Humildade é permanecer no processo diário da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e somente a graça pode sarar. A ferida da alma não pode ser curada por boa vontade humana. Em Romanos 8,7 diz que nem que o homem queira, na carne ele pode obedecer. Então ele vai tentar obedecer, vai falhar e vai se culpar. Vai se esforçar de novo, falhar e se culpar. Aqui está o pêndulo da carne. A lei do pecado e da morte. Mas, quando nós nos voltamos ao Senhor reconhecendo que a nossa alma está doente, e nós nos expomos à graça, aí o Filho vai libertando, a palavra vai libertando, é um processo. Somente quando o Senhor vai mudando a nossa mentalidade, a renovação da mente, nós vamos ver que aquele que amava o pecado morreu. Em Romanos 7, 22, 23, diz que o nosso novo homem, o nosso novo ser, quando você recebeu Jesus, aquele que existia antes morreu. Teu passado foi todo apagado pelo sangue de Jesus. Jesus te desligou do passado. Você morreu.
e nasceu, ressuscitou um novo, um zerinho, uma pessoa que nunca tinha existido antes, uma nova criatura. Deus não reformou o velho não, ele fez tudo novo. Aquela pessoa morreu. Quando Jesus morreu, você morreu com ele. Quando ele foi sepultado, aquela velha criatura foi sepultada. E quando ele ressuscitou, você nasceu de novo uma nova criatura. Essa nova criatura, ela ama a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ela é uma com o Senhor. Em 1 Coríntios 6,17, se aquele que se une ao Senhor é um com ele no Espírito. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós vemos que a Bíblia diz que a palavra, o Espírito e o sangue são um. A palavra que você está meditando, o trabalhar do Espírito e o sangue aplicado sobre a sua vida, o coração temente, humilde, é um só. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, e você debaixo do sangue de Jesus, é um com eles, nenhuma condenação há. Quando começa a renovar a mente, você descobre que aquele que amava o pecado morreu, você começa a ficar forte, porque você é tentado como antes. Mas agora você tem a força do Senhor para dizer não. Hoje você tem o poder de decidir que é superior aos desejos da carne, sentimentos, pensamentos. A renovação da mente te mostrará que como nova criatura você reina sobre a tentação. 1 Coríntios 10,13 fala isso. Romanos 6,14. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Então, esse reinar em vida, quando nós tomamos a graça, diz lá em Romanos 5,17, é a capacidade de ter a sua carne sob o seu domínio. Claro que isso é sofrimento, mas tem galardão. Em Tiago capítulo 1 diz que quando nós passamos pela tentação, pela prova, nós temos galardão e nós honramos o Senhor. Naquilo que antes caíamos porque éramos escravos, hoje nós somos livres. E hoje nós temos agora, pelo trabalhar da graça, a renovação da mente, e descobrimos que o diabo não pode tocar, que as obras dele não podem nos dominar. Toda a ferramenta do diabo agora não tem mais eficácia para nos derrubar, como tinha antes. Por quê? Porque esse novo ser criado em Cristo Jesus, ele tem a presença do Senhor, a força do Senhor, a sabedoria do Senhor. Agora ele consegue resistir. Por que o Senhor manda nós resistirmos? Por que o Senhor manda nós mortificarmos os obras do corpo? Porque isso é plenamente possível. Uma comunidade terapêutica ensinará o homem a entrar e permanecer no processo da graça. Não vai dizer que isto é, algo muito simples e instantâneo. Se uma pessoa tem queimadura de 3º grau, diz para ela, não, isso aí com 3 dias essa pomadinha aqui resolve. Você está enganando o cliente, é ou não é? Porque queimadura de 3º grau é um processo árduo, claro que pelo milagre da graça pode ser diminuído, certo? É um processo de raspagem, enxerto, pomada, né? É um processo. Isso requer da pessoa uma entrega voluntária e continuada. A obediência continuada não é a tentativa de mudar o comportamento. Isso é efeito. A religião diz que a santificação é parar de fazer isso e começar a fazer aquilo. Não. O começo da santificação não tem a ver com comportamento, tem a ver com as decisões do coração de se entregar ao Senhor, chamar aquilo de pecado, permanecer no processo e Deus vai trabalhando até colocar nojo naquele pecado. Na alma, porque no espírito já temos nojo. Quando Deus parecia demorado, o que aconteceu? Abraão tentou resolver isso na carne, e aquele filho que ele gerou na carne não foi aceito, né? Quando Deus pareceu demorado, o que aconteceu? Samuel estava chegando, Saul fez o sacrifício e por isso foi rejeitado. Ele se precipitou, por isso foi rejeitado, não esperou no Senhor. Esperar no Senhor é um dos desafios maiores e mais difíceis. Somente pelo Espírito, sabe? O tempo passando, as coisas aparentemente piorando e você crendo, alimentando a fé e fazendo bem. Olha só, em Lucas 18 diz que Deus parece demorado, mas que nós não devemos cansar de continuar se entregando em oração. Em 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e oração. Veja, palavra e oração. Uma comunidade terapêutica, ela mostrará para as pessoas que há cura sim, 100% garantido.
mas que requer uma entrega humilde, disciplinada, para que a graça faça esta transformação. Olha, primeiro vai tirar da mente toda dúvida, todo conceito errado de incapacidade, fraqueza, indignidade, sabe? Vai ter que tirar da mente todo esse lixo que o diabo colocou desde que ele cegou Adão e Eva. Toda essa sensação, sabe? Essa mentalidade de culpa, essa mentalidade de condenação, essa mentalidade de que Deus não está mais interessado na pessoa, já desistiu da pessoa. Toda essa mentalidade tem que sair, esse lixo. A graça ela vai penetrar fundo, como diz em Hebreus 4:12, que a espada da graça penetra entre a alma e o espírito e ela é apta para discernir as intenções do coração. Então, a graça ela vai mudar a nossa mentalidade. Ela vai mudar as nossas disposições, nossos sentimentos, nossos desejos. Mas ela já mudou no nosso espírito a capacidade de decidir. Então, à medida que a graça vai trabalhando, os desejos vão entrando em linha, os sentimentos e pensamentos, fica mais fácil, sabe? À medida que seus sentimentos, pensamentos e desejos vão mudando, fica mais fácil. Mas no início do processo, você só tem a palavra de Deus e a decisão de crer nela quando seus sentimentos estão falando o contrário, seus desejos, pensamentos da carne estão falando o contrário. Como diz em Isaías, quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, firme-se na palavra do Senhor. Quando Abraão não tinha nada a não ser Deus e a promessa de Deus, ele se firmou em Deus e na promessa de Deus. Todo o visível contraditava. Abraão fez uma decisão sábia. Ele se firmou no invisível. Ele não ficou dando bola para aquilo que o seu corpo dizia. Veja, as nossas emoções da carne continuam falando como falavam antes de nós recebermos Jesus. Nossos sentimentos, desejos. Mas algo já começou no nosso espírito, que é o poder de decidir, e vai renovando a mente, e vai renovando a mente. E você vai descobrindo que além do poder de decidir, você já é uma nova criatura, e que você tem prazer na lei do Senhor. Que esses desejos contrários à Bíblia, sentimentos e pensamentos contrários à Bíblia, não é você. É apenas a sua carne a ser renunciada. Que um dia nós vamos ser arrebatados, vamos ter um corpo glorificado, não vai ter mais isso. Então isso não é você. Todos os sentimentos errados que você é tentado, pensamentos e desejos, é apenas a sua carne. E é importante compreender que a tua carne não é tão forte quanto você. Ela é sujeita a você. Quando você descobre que você está em extrema superioridade, como Davi descobriu que estava em extrema superioridade diante do gigante, por quê? Porque Deus estava com ele. Deus está com o nosso espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus está no nosso espírito. Então o que vemos é que uma comunidade terapêutica é uma comunidade que sabe que o único trunfo que ela tem é a graça. A explanação da graça, a revelação da graça e a aplicação da graça. Não há outra solução. Não há outro. Absolutamente não há. Somente à medida que o homem vai sendo fortalecido no espírito, no homem interior, né? Ele vai se nutrindo da graça, que a sua mente vai clareando e ele vai vendo a sua nova natureza. Ele vai vendo a sua nova condição, esse poder disponível, essa extrema superioridade sobre a carne. No início, a carne parece um gigante Golias. No início, parece que a sua carne ela é maior do que a tua capacidade de decisão. Por isso que o novo convertido cai tanto em tentação, porque o faraó parece tão superior. Mas à medida em que Deus vai clareando, que a graça vai limpando, nós vamos ficando lúcidos e compreendendo que no Espírito tudo nós podemos, aquilo que a Bíblia nos pede. É maravilhoso e lindo que Deus nos coloque sempre numa comunidade terapêutica, onde nós viemos descobrir que agora em Cristo você pode decidir, e com o tempo você vai descobrir que já queria, e com o tempo você vai começar a praticar e honrar o Senhor com boas obras, sendo luz, bom testemunho. Como diz em Mateus 5,16, assim brilha vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. A luz já está em ti. Deus já te vê capaz. Deus já te fez capaz. O poder está aí. Agora muitos estão perecendo por falta de entendimento, não renova sua mente. Mas eu e você vamos ficar firmes, disciplinados, renovando nossa mente. E vamos descobrir aquilo que já somos. E vamos ser o que já somos. E vamos praticar o que podemos. Porque para a liberdade que Cristo nos chamou. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém.